Bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Serviço Divino. O nosso apóstolo já está entre nós e dentro de alguns minutos o mesmo vai ter início. Inicialmente nós vamos cantar o cântico número 422. Obrigado. Em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Grande Deus e bondoso Pai Celestial, nesta manhã aproximamo-nos diante de Ti com os corações repletos de gratidão e de alegria, através de todas as benfeitorias que nós recebemos por graça das Tuas mãos. Por isso, amado Deus, nós reconhecemos-Te, que Tu és o Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Por isso viemos aqui nesta manhã para Te adorar, para Te louvar, Te glorificar e, sobretudo, para Te agradecer. Te agradecer porque Tu és o Deus eterno, Tu és misericordioso, Tu és bondoso e Tu és amoroso. Através do Seu amor, Tu enviaste o Filho Jesus para que Ele viesse aqui na humanidade, para que através do Seu sacrifício nós pudéssemos ter acesso à salvação. Através do Seu Filho Jesus, também enviaste o Espírito Santo para nos revelar as coisas futuras. Através do Seu Filho Jesus, Tu prometeste-nos a salvação e nós Te agradecemos. Te agradecemos pela proteção dos Teus anjos, Te agradecemos pela alimentação natural e espiritual, Te agradecemos pelos sacramentos, pelo apostolado. Amado Deus, nesta hora queremos também interceder para todos os irmãos e irmãs que sofrem, para aqueles que têm uma cruz particular para levar. Amado Deus, sabe que a pandemia, o mundo confronta-se com uma pandemia do coronavírus. Muitas pessoas sofrem e muitas já partiram para a eternidade.
Pedimos-te que ajuda e receba essas almas que já partiram para a eternidade. Prepara um lugar especial onde podem aguardar ansiosamente o dia da primeira ressurreição. Cuida dos doentes nas casas e nos hospitais. Cuida também daqueles que estão aflitos com várias circunstâncias da vida. Amado Deus, nós precisamos da tua ajuda, precisamos de ti em todos os momentos, porque sem ti nada nós podemos fazer. Agora, cuida também daqueles que estão perseguidos através do nome do teu Filho Jesus. Agora, amado Deus, queremos estar ligados espiritualmente entre nós, com os nossos irmãos e nossas irmãs que estão aqui próximo de nós, aqueles que estão longe. E queremos também estar ligados com os nossos portadores de bênção. Eles já oraram para nós e permita que as suas orações tenham efeito dentro das nossas almas. Circunda-nos agora com o serviço dos teus anjos e dá-nos um serviço divino abençoado e dá-nos mais do que aquilo que nós podemos pedir em palavras e ouve-nos pela vontade de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estimados convidados e ministros aqui na casa do nosso Pai Celestial. Nesta manhã, o nosso apóstolo maior oferece-nos uma palavra que encontramos da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e vamos também proceder à leitura do versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Por favor, a comunidade pode sentar e a orquestra pode nos dar um cântico. Muito obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nós queremos agradecer ao nosso Deus por nos ter dado a possibilidade de estarmos aqui na sua casa e para podermos ouvir a sua palavra. E no início deste serviço divino, eu quero lembrar um bocadinho aos nossos irmãos e às nossas irmãs algumas palavras do nosso apóstolo maior no serviço divino de Pentecoste, domingo passado. Ele disse-nos que com a pandemia do Covid-19, Deus alterou os nossos planos. Mas
o seu plano de salvação não foi alterado. Amados irmãos e amadas irmãs, que graça, que alegria isto pode nos provocar. Deus não alterou o plano de salvação porque Deus é fiel. Deus é constante. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso nós temos um motivo mais do que suficiente para podermos confiar nele sempre. Mas também, neste período de dificuldades, neste período de crise, nós precisamos também de vigiar, principalmente nos nossos pensamentos, porque é geralmente nesses momentos onde aparecem ou acontecem murmurações. Muitas pessoas, por falta de confiança, por falta de fé, quando estão nas dificuldades, eles questionam: onde está Deus? Uns ainda dizem: se Deus existisse, isto ou aquilo não devia acontecer. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui um aspecto importante que nós podemos considerar: todo sofrimento, toda miséria, toda dificuldade que o mundo passa não é vontade de Deus, mas é o resultado do comportamento do ser humano. Porque Deus deu livre arbítrio ao homem. Deus traçou o caminho dele e também tem o lado de Satanás. Muitas vezes os homens fazem opções erradas. Preferem mais seguir o caminho de Satanás do que seguir o caminho de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus é amor. E Deus nunca tem maus pensamentos para nós. Como está escrito em Jeremias 29, no versículo 11, lá está escrito: Deus diz que eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que possais receber o fim que esperais. Queridos irmãos, queridas irmãs, mesmo nas dificuldades, nós queremos continuar a confiar sempre em Deus. Como o homem geralmente é o culpado da situação que acontece, porque Deus tem a criação e o homem foi colocado como gestor, como administrador daquilo que Deus criou. Muitas das vezes ele gera mal. E assim, mais uma vez, o nosso apóstolo maior aconselhou-nos para que nós possamos também dar a nossa colaboração na conservação da criação de Deus. Deus criou tudo para nós e queremos manter, queremos conservar aquilo que Deus criou para o nosso bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu acabei de ler este texto bonito que fala sobre a Trindade. Hoje é o domingo a seguir ao de Pentecoste. E os cristãos, por norma, comemoram a festa da Trindade. E aqui podemos perguntar: o que é a Trindade? Deus está representado por três pessoas divinas: o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas apesar de serem três pessoas distintas, mas todas formam o mesmo Deus, fazem parte do mesmo Deus. E este texto bíblico que nós acabamos de ler, ele constitui
uma das referências mais importantes na doutrina da Trindade Divina. O Pai e o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza e a mesma vontade. Agora podemos aqui nos perguntar: qual é a vontade de Deus para com seu povo? Qual é a vontade de Deus para conosco? Através deste texto, Deus quer, Deus deseja que a graça do seu Filho, o seu amor e a comunhão do Espírito Santo possam estar conosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos que nos alegrar, temos que agradecer pelo facto de nós termos um Deus de amor, um Deus que deseja tudo de bom para nós. Queremos continuar a confiar nele. Quando falamos da graça do Senhor Jesus, podemos aqui dizer que a encarnação do próprio Deus em Jesus Cristo é um sinal de graça. Como está escrito no Evangelho segundo São João, no capítulo 1 e no versículo 14. Esta graça que Deus coloca à nossa disposição, ela pode ser experimentada. Quem é que pode experimentar a graça do Senhor Jesus? Aqui podemos distinguir dois grupos: aqueles que tiveram contato diretamente com Jesus no tempo que ele esteve aqui a trabalhar, eles puderam também ter acesso a esta graça. A Sagrada Escritura relata-nos várias pessoas que tiveram o encontro com Jesus e receberam a graça. Posso aqui mencionar, por exemplo, o Zaqueu. O Zaqueu teve a graça de ter o encontro direto com Jesus. E isto lhe ajudou para a sua transformação. Os 10 leprosos também tiveram um encontro com Jesus. E através da sua fé, através do amor de Jesus, eles foram curados. Quer dizer que nós temos muitas pessoas que tiveram o encontro direto com Jesus e eles puderam experimentar a sua graça. Mas também esta graça pode ser também experimentada pelas pessoas que têm vivências com Jesus nos sacramentos. É o nosso caso. Nós não tivemos a possibilidade de vivermos no tempo em que Jesus esteve aqui na terra. Mas, através da fé, nós hoje somos também beneficiadores da graça de Jesus. Beneficiamos o mérito de Jesus na cruz. Porque, através do sacrifício de Jesus, nós hoje somos chamados filhos de Deus. E, através da prédica, nós reconhecemos a vontade de Deus. Através do arrependimento, nós recebemos o perdão dos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, o perdão dos pecados é uma graça muito grande. Infelizmente, os pecados não pesam. Não podemos sentir o peso, como se alguém tivesse a levar algo pesado em cima da sua cabeça. Então muitas pessoas não reconhecem qual é o valor do perdão dos pecados. Mas nós, na qualidade de cristãos, agradecemos ao amor de Deus por ter enviado o seu Filho Jesus, que sacrificou para nós
para que através deste sacrifício nós pudéssemos ter acesso a todos esses atos de graça que existem na casa de Deus. Através da Santa Ceia, nós temos o antegosto da comunhão eterna que havemos de viver com o nosso Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, lembrei-me agora que já há muitos anos atrás, creio que foi em 2013, o nosso apóstolo maior serviu-nos no Escoqueiro. E ele disse-nos uma frase muito interessante: a graça de Deus persegue-nos. Essa expressão até hoje ficou dentro do meu coração. A graça de Deus persegue-nos. Naturalmente, quando dissemos que alguém está a nos perseguir, é no sentido da maldade. Mas aqui, a graça de Deus persegue-nos. Isso quer dizer que a graça de Deus está à nossa disposição. Agora, sim senhora, a graça de Deus está à nossa disposição. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, há uma condição necessária para nós termos acesso à graça. E aqui podemos mencionar a humildade. Porque a Sagrada Escritura, no 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5, lá está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Quer dizer, a humildade é o caminho, é o ponto principal para que nós tenhamos acesso à graça do Senhor Jesus. E a Sagrada Escritura tem um exemplo muito típico. Podemos aqui pensar naquela situação que aconteceu com o publicano e o fariseu. Nesta parábola, os dois tinham necessidade de orar. Os dois foram ao templo para poderem orar. E era norma naquela altura que as pessoas que oram levantavam as mãos e olhavam para o céu. Mas o que aconteceu, queridos irmãos? Houve duas atitudes muito diferentes. O fariseu, quando chegou no templo, ele colocou-se acima de todos e acusou os outros como roubadores, como adúlteros, e que ele não era como estes, mas particularmente estava a se dirigir ao publicano que estava ao seu lado. Mas o publicano, ele nem sequer levantou para olhar para o céu, mas ele olhou para o chão e batia no peito, dizendo: "Oh Deus, tenha misericórdia de mim, pecador." Quer dizer que o publicano reconheceu que ele é pecador e então pediu a Deus para que tivesse misericórdia dele. E se nós lermos esta parábola toda, poderemos ver que no fim este publicano voltou justificado para a sua casa, porque ele foi humilde. Ainda podemos também olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando lhe perguntaram quem seria o maior no reino dos céus, ele colocou no meio uma criança. E ele disse: aquele que for semelhante a esta criança será o maior no reino de Deus. Ele próprio, Jesus Cristo, antes de vir para o mundo, de cumprir a missão do seu Pai, ele fazia parte da glória do seu Pai. Mas ele teve que se rebaixar-se
a si mesmo. Até nasceu como um homem e passou pelas mesmas dificuldades por onde o homem passa. Mas, através do seu amor ao seu Pai, ele manteve-se fiel até a morte. E não é qualquer tipo de morte, é a morte na cruz. Queridos irmãos, queridas irmãs. Também Deus quer que o seu amor esteja conosco. A encarnação de Deus Jesus Cristo é a expressão do seu amor ao mundo e a toda a humanidade. Conforme se pode ler no Evangelho segundo São João, capítulo 3, no versículo 16. Ali onde diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ofereceu o seu amor à humanidade. E nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós hoje temos também acesso ao sacramento do Santo Selamento. E através do Santo Selamento, o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações. E nós queremos retribuir este amor, primeiramente a Deus e depois ao próximo. Quanto ao amor a Deus, somos aconselhados pela Sagrada Escritura que nós devemos amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Assim é que quem permanecer no amor permanece em Deus e Deus também permanece nele. E primeiro mandamento, lá podemos encontrar, Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Uma violação ao primeiro mandamento é a adoração aos outros deuses. E aqui, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Quando foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo mostrou-lhe muitas coisas. E ele disse: se me adorares, eu te darei tudo isto. Mas Jesus Cristo venceu esta tentação. Hoje, o mundo também oferece-nos muitas coisas que, do ponto de vista natural, são coisas bonitas, coisas brilhantes. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos seguir o exemplo de Jesus. Na Antiga Aliança podemos também encontrar vários exemplos de pessoas que não quiseram adorar outros deuses. E podemos aqui mencionar aqueles 3 jovens que, por não quererem adorar a imagem, eles foram colocados numa fornalha. Também o Daniel é um deles. Também não quis adorar a imagem. Tudo isto é fruto do amor a Deus. Quem ama a Deus não o pode substituir por uma outra coisa. Porque Deus, Ele é o Pai, Deus, Ele é o Criador, Deus é amoroso e Deus é misericordioso. E Ele cuida dos seus com muito amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, podemos também falar um bocadinho sobre a comunhão. Esta comunhão do Espírito Santo. Deus também quer que essa comunhão nos acompanhe. Em termos mais simples, esta palavra comunhão com o Espírito Santo significa estar juntos. Nós cristãos temos que nos unir. Temos que estar juntos. Mas não só estar juntos,
Precisamos de estar juntos, mas sob o comando do Espírito Santo. Estamos juntos, mas o Espírito Santo deve ser aquele que nos guia. O Espírito Santo deve ser aquele que fala em nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós podemos lembrar que depois da efusão do Espírito Santo no Pentecostes, os apóstolos que tinham medo antes, eles ganharam força. E o Pedro fez o primeiro discurso. E no fim daquele discurso, as pessoas que ouviram a sua palavra, eles perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: o que é que faremos, varões e irmãos? O apóstolo Pedro pode falar com eles: arrependei-vos e depois sereis batizados e recebereis o dom do Espírito. E eles seguiram este conselho do apóstolo Pedro. Foram batizados com água e Espírito. E então a comunidade continuou a crescer. E eles tomaram uma decisão. Não quiseram viver fora, mas decidiram permanecer dentro das 4 paredes divinas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem estiver dentro dessas 4 paredes divinas tem a graça, tem a bênção. E estas 4 paredes divinas ainda continuam até ao nosso tempo. Nós também recebemos o batismo com água e através deste sacramento o pecado original foi apagado. Recebemos o dom do Espírito Santo e recebemos através disso a filiação divina. Deus colocou o seu sinal em nós e hoje nós somos sua pertença e queremos também estar unidos, queremos estar juntos, mas para isso, queridos irmãos, é necessário que haja o amor entre nós. Esta palavra amor, nós já falamos várias vezes, mas o amor deve ser verdadeiro. O amor não deve ser fingido, deve ser verdadeiro. E primeiramente a Deus, amamos a Deus acima de tudo, respeitamos os mandamentos e depois amamos também o nosso próximo como a nós mesmos. Pelo seu amor, Deus aceita-nos tal como nós somos. Deus não olha pela nossa beleza natural. Deus não olha pelas nossas riquezas. Deus não olha pela nossa formação. Deus não olha pelo nosso trabalho. Mas, por causa do amor que Ele tem conosco, Ele aceita-nos de qualquer forma. Então nós também queremos olhar para os outros tal como Deus olha para eles, não como fez o fariseu. Dentro das comunidades,
o amor deve ser verdadeiro. Deve haver reconciliação. Deve-se evitar guardar rancores. Deve haver também o perdão. Porque nós, na oração que Jesus nos ensinou, há uma frase que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma declaração que cada um de nós faz diante de Deus. Dizemos a Deus: Deus pode me perdoar os meus pecados, porque eu já perdoei ao meu irmão, à minha irmã. Oxalá que isto seja verdade, porque nós não nos estamos a dirigir a qualquer pessoa, estamos a nos dirigir ao nosso Deus. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos praticar o amor verdadeiro. Evitar as acusações. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, dos versículos 3 a 5, ali vem uma chamada de atenção. Muitas vezes nós queremos tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. E nós esquecemos olhar primeiro para o nosso próprio olho. E ali, quem procede desta maneira é hipócrita. O normal é primeiro tirarmos aquilo que está dentro do nosso olho para podermos ter a possibilidade de ver aquilo que está no olho do nosso irmão. Também temos uma regra de ouro no relacionamento entre os irmãos e as irmãs. Esta regra está também no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que você quer que o outro te faça, faz você primeiro a ele. Porque muitas vezes nós reclamamos que os outros fazem-nos aquilo que nós não fazemos a ninguém. Às vezes é hábito ouvir nas comunidades: ninguém me visita, eu nunca recebi visita. Mas às vezes o irmão ou a irmã que está a reclamar também nunca visitou ninguém. Muitas vezes nós temos tido aqui na nossa África e na nossa Angola, nós temos tido falecimentos. E às vezes, quando falece um irmão, quando falece uma irmã, nem todos, às vezes, têm desejo de poderem participar para consolar o irmão ou a irmã. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esta regra é especial para nós. Tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós temos que fazer primeiro. Jesus Cristo, Ele lavou os pés dos seus discípulos como sinal de humildade. E Ele recomendou também aos seus apóstolos: da mesma forma como eu vos fiz, vocês também fazem para os outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, na comunhão entre nós, devemos colocar as nossas diferenças em segundo plano. E o Evangelho de Jesus deve estar em primeiro lugar. As nossas comunidades são constituídas por vários irmãos que pertencem a várias províncias, várias etnias, várias línguas, várias culturas. E isso, se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, ainda dentro de uma comunidade, pode-se correr o risco de se criar grupos. O grupo daqueles que
nasceram no norte, o grupo daqueles que nasceram no sul, o grupo daqueles que nasceram no centro, o grupo daqueles que nasceram no leste, etc, etc. Mas, queridos irmãos, nós devemos nos lembrar que, apesar de nós termos nascido em diversos pontos da Angola, e cada um de nós fala uma língua natural diferente, mas nós temos algo em comum. O que nós temos algo em comum é o nosso Deus. Recebemos também o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo e participamos na mesma Santa Ceia. E ainda por fim, temos o mesmo Senhor como Salvador, Jesus Cristo. E temos uma única meta. Então, por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, queremos fomentar a comunhão entre nós. E uma das maneiras que nós podemos utilizar é colocar em segundo lugar as nossas diferenças e, em primeiro lugar, colocar o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estas são as palavras que o nosso Pai Celestial preparou para nós nesta manhã. Deixa que elas possam permanecer dentro dos nossos corações até a revinda de Jesus. Amém. O nosso bispo Mabiala está entre nós e ele vai continuar com o serviço divino durante alguns minutos. E a orquestra, por favor, dá-nos mais um cântico. Obrigado ao coro. Amados irmãos e irmãs, é uma graça estarmos neste serviço divino, porque Deus assim falou através do mensageiro, do seu grande mensageiro. O nosso apóstolo foi muito além. E nós queremos agradecer a Deus Trino, conforme ele já nos leu esta palavra. O apóstolo leu-nos uma palavra que fala de Deus Trino. E, por graça, nós vivemos a vida que nós temos. Amados irmãos e irmãs, por que graça? Porque Deus encarnou-se em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo nosso Redentor, Salvador, criou todas as condições para que nós hoje fôssemos chamados filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, por que essa graça? O apóstolo, ele insistiu em 3 pontos. Falou-nos da graça, falou-nos do amor e falou-nos da comunhão. Insistiu muito nesta parte, a comunhão e o Espírito Santo. Queridos irmãos, nós queremos crer no Deus Trino. E na sua introdução o apóstolo disse muito bem, fez-se essa pergunta e deu uma resposta. O que é o Deus Trino? Deus Trino, Deus o Pai, o Filho
o Espírito Santo. É verdade que ninguém pode questionar esse Deus Trino. Hoje nós vivemos a sua graça através do Deus Trino, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos esse Deus Trino. Inicialmente o apóstolo também disse-nos que não são três deuses diferentes. Eles são três pessoas, mas essas três pessoas são uma só pessoa. Eles agem e dão-nos a vida. E eles interligam-se. Queridos irmãos e irmãs, quer dizer que eles estão juntos, fazem tudo juntos. E nós não queremos questionar este Deus, como muitos questionaram no passado, como muitos também duvidaram de Deus Trino. O apóstolo falou desses 3 pontos. Nós queremos crer em Deus Trino, porque quando Deus encarnou-se em Jesus Cristo, conforme nós já podemos ouvir aqui, queridos irmãos e irmãs, aquilo foi a bondade do nosso Pai Celestial. É um sinal de graça, do amor que Deus tem para com o mundo e também para com a sua criação. Por isso nós queremos manter firmes na fé, olhando para a Trindade de Deus, obedecendo na Trindade de Deus e permanecer fiéis até o regresso do Senhor. Amém. Agradecemos ao nosso bispo por aquilo que pode acrescentar aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos, o nosso Deus quer agora nos perdoar os nossos pecados. E para falarmos sobre o perdão dos pecados, já podemos falar um bocadinho durante a prédica, que muitas vezes há pessoas que não reconhecem o valor do perdão dos pecados, porque os pecados não pesam, mas se pesassem, todo mundo devia correr para a igreja para que os pecados fossem perdoados. Mas o nosso Deus é misericordioso e Ele está sempre disponível a nos perdoar. Mas, queridos irmãos, há coisas também que acontecem entre nós. Nós, os pais, muitas vezes em casa, temos crianças e às vezes as crianças estragam as coisas. E quando uma criança faz um erro, há pais que às vezes batem, castigam as crianças. Agora imaginamos, queridos irmãos, o nosso Deus. Como é que nós às vezes nos comportamos? Nem sempre aquilo que nós falamos, o que fazemos, é bom. Mas Deus, através da sua misericórdia, Ele sempre nos perdoa os nossos pecados. Deus nunca nos castiga. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos confiar neste Deus, porque Ele é misericordioso para conosco. Queremos agora entoar o cântico penitencial, que é o número 419, primeira estrofe.
Queremos então levantar-nos para orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio-vos a feliz mensagem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, são-vos perdoados os vossos pecados. A paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Eterno e bondoso Pai Celestial, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que tu nos ofereces neste serviço divino, particularmente pela tua palavra, pelo perdão dos pecados que acabas de nos conceder. Agora dá-nos corações humildes e obedientes, corações que guardam e também a força para praticar aquilo que tu nos ensina. Amado Deus, nós dependemos da tua graça. Sem ti, nada nós somos, mas através da tua graça, nós somos aquilo que nós somos. Agora, queremos sempre estar junto de ti e dar-nos tudo aquilo que é importante e necessário para o corpo, alma e espírito. Pedimos tudo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sempre olhamos para o nosso Deus. Ainda não podemos celebrar a Santa Ceia tal como nós estávamos habituados, mas aguardamos sempre que o nosso Deus faça o milagre da sua graça para que brevemente nós poderemos receber a Santa Ceia tal como nós já recebia. E queremos terminar este serviço divino com oração. Eterno e bondoso Pai Celestial, ao fim deste encontro contigo, aqui na tua casa, queremos te agradecer por tudo que o Pai pode nos oferecer para o nosso bem. Tu nos ensinaste que tu queres dar-nos o seu amor, a sua graça e também a comunhão do Espírito Santo. Amado Deus, nós somos teus filhos. Nós queremos seguir-te. Nós queremos continuar a te confiar. Queremos continuar a depositar a nossa confiança em ti, independentemente das circunstâncias em que nós nos encontramos. Agora, queremos te pedir, amado Deus, que cuida dos doentes nas casas e nos hospitais. E todos aqueles que estão aflitos com várias circunstâncias da vida. Oferece sempre a tua ajuda para todos. Abençoa as ofrendas que os teus filhos e tuas filhas trouxeram para o bem da tua obra e dá de volta a tua graça e a tua bênção. Agora queremos estar ligados com as almas que estão na eternidade. Prepara estas almas tal como nós para o dia da primeira ressurreição. Abrevia o tempo, envia o teu Filho Jesus Cristo para vir à nossa busca, para levar-nos na sala das bodas. Agora, liga-nos espiritualmente entre nós, irmãos e irmãs, e ligamos também com os nossos portadores de bênção, e dá-nos mais do que aquilo que nós podemos pedir-te em palavras, e ouve-nos pela vontade de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez agradecemos a todos aqui presentes
E convidamos a orquestra para dar-nos o cântico final. Muito obrigado e mais uma vez agradecemos a todos os irmãos e todas as irmãs, aos nossos organistas, a orquestra aqui presente, e desejamos que o nosso Deus ofereça mais um domingo abençoado como este, e desejo bom regresso às vossas casas e adeus! Vida